Lewis Hamilton é punido, Kimi Antonelli também é punido, assim o grid de largada precisou ser atualizado, asfalto do GP da Hungria preocupa, Adrian Newey se abre sobre novo carro da Aston Martin e Max Verstappen fala sobre seu futuro. Tudo isso e muito mais nesse giro de notícias da Fórmula 1 aqui no GP em Casa. E se você é um apaixonado pela Fórmula 1 assim como nós, inscreva-se e ative as notificações, temos vídeos todos os dias pra você, sempre completos e confiáveis. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei, isso ajuda demais a gente aqui no canal. Lembrando que as melhores camisetas para sua torcida da Fórmula 1 estão na loja GP em Casa, você já conhece. E nessa semana do GP da Hungria temos dois lançamentos, duas camisetas especiais. Então corre no link que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado e já garanta as suas. Lembrando que comprando mais de uma você ainda tem descontos progressivos e frete grátis. E só agora, usando o cupom GP, você também tem 15% de desconto em todo o seu carrinho, então não perca essa oportunidade. Esse final de semana do GP da Hungria não está sendo marcado apenas pelos carros na pista, mas também por fortes reclamações dos pilotos sobre as péssimas condições do asfalto no Hungaroring. O circuito passou por um recapeamento recente em alguns trechos, mas o resultado na prática foram ondulações severas, pedras se soltando e a superfície se deteriorando rapidamente, acendendo o sinal de alerta na FIA para evitar um caos semelhante ao ocorrido no GP de Mônaco. As imagens do primeiro dia mostraram os carros travando rodas de forma constante e pilotos adotando trajetórias bizarras para fugir das imperfeições do asfalto. George Russell foi um dos mais diretos nas críticas durante a sexta-feira, afirmando que o trabalho feito na pista foi de péssima qualidade e que os desgastes na última curva estão fazendo os pilotos desviarem do trecho ideal para não perder o controle do carro. Diante do descontentamento geral, o diretor de provas da Fórmula 1, Rui Marques, e outros fiscais realizaram uma inspeção na noite de sexta para sábado no circuito, e o foco principal foi conter o solavanco gerado na transição entre o asfalto antigo e o asfalto novo na curva 1, além de analisar trechos em que a pista começou a esfarelar. A organização do evento trabalhou durante a madrugada para tentar compactar o piso e aplicar reparos emergenciais, mas esses remendos trazem um nível de aderência completamente diferente do restante da pista. Segundo Oscar Piastri, esses trechos corrigidos tornam o comportamento do carro extremamente imprevisível e, para completar, a Pirelli alertou que o asfalto áspero e se soltando na última curva vai elevar drasticamente o superaquecimento e a degradação dos pneus durante a corrida. Então a FIA segue monitorando de perto a evolução da pista a cada sessão e vamos ficar de olho aí principalmente na corrida, já que se acontecer uma situação assim como vimos no GP de Mônaco, isso pode até prejudicar a realização da corrida. E eu quero saber de você, o que acha demais essa bobeira aí da organização da corrida? Já tivemos problemas lá no GP de Mônaco com o asfalto esfarelando e agora novamente na Hungria. Acha que a fiscalização da FIA tem deixado a desejar? Converse com a gente aí nos comentários. Bom, Max Verstappen voltou a ser o centro das atenções no paddock da Fórmula 1 ao dar uma atualização importante sobre seu futuro e a relação dele com a Red Bull. Em meio a especulações e rumores que sugerem uma possível saída no final da temporada de 2026, com algumas informações ligando seu nome à McLaren, o piloto holandês tratou de acalmar os ânimos ao reforçar que enxerga a equipe austríaca como uma verdadeira segunda família. Apesar de possuir contrato assinado até o final de 2028, a pressão pelo desempenho da equipe manteve os holofotes sobre os seus próximos passos. Mas, após conquistar em Spa o seu segundo pódio no ano, Verstappen reconheceu que a Red Bull tem dado passos na direção correta. Ele explicou que o trabalho atual está focado em entender o básico do carro para tornar o rendimento mais previsível, ressaltando que, embora ainda existam problemas para resolver, a trajetória da equipe é claramente de evolução. Apesar do otimismo, o tetracampeão mundial manteve o pé no chão em relação ao seu desempenho. Verstappen lembrou que a ordem de forças na Fórmula 1 pode mudar rapidamente dependendo dos pacotes de atualizações trazidos pelos rivais. Para ele, um bom final de semana pode ser ofuscado se outra equipe encontrar 2 ou 3 décimos de ganho em novas peças, razão pela qual o foco precisa estar em encarar uma corrida de cada vez. E quando questionado diretamente sobre quais fatores seriam determinantes para garantir sua permanência contínua na Red Bull, Verstappen foi categórico. O mais importante é se sentir bem. O piloto afirmou que não há novos desdobramentos sobre seu futuro porque não há nada acontecendo nos bastidores, e que toda a sua energia está voltada para extrair o limite do carro. E reafirmando o carinho pela equipe que o revelou, consagrou na Fórmula 1, Verstappen concluiu que o grande objetivo coletivo segue sendo entender as deficiências do projeto e fazer com que os pódios e vitórias voltem a ser uma rotina constante. Então vamos ficar de olho aí, principalmente nessas
férias de verão. Afinal, é nessa época que os pilotos e equipes definem seus futuros, e eu quero saber a sua opinião. Acha que Verstappen realmente fica na Red Bull? Acha que não? Ele vai acabar partindo para a McLaren, talvez? Converse com a gente aí nos comentários. Todas as atenções do paddock no Hungaroring estiveram voltadas para a garagem da Aston Martin até agora. A aguardada versão B do AMR26 fez a sua estreia na pista com a missão de transformar os rumos da temporada, marcada por desafios técnicos gigantescos até agora. E na coletiva oficial dos chefes de equipe, Adrian Newey, o chefe de equipe e diretor técnico da equipe, trouxe uma visão clara do plano de reconstrução e deu sinais muito positivos sobre os bastidores. Newey explicou que o pacote introduzido no GP da Hungria é apenas a primeira etapa de uma profunda evolução planejada. Segundo o projetista, os dados iniciais são promissores, mas o trabalho continua firme. Novos componentes chegarão ao carro nas etapas de Zandvoort, Monza e Baku, e trata-se de evoluções focadas no campo aerodinâmico, mantendo o mesmo chassi e o layout das suspensões dianteiras, fruto de uma análise minuciosa após o curto tempo de desenvolvimento no início do ano. E comentando sobre a quebra de suspensão traseira que tirou Lance Stroll no primeiro treino livre, Newey tratou de afastar qualquer relação direta com as novas peças. O engenheiro explicou que a área afetada pelo problema não sofreu alterações no novo pacote e que o contratempo foi totalmente inesperado. Ele também esclareceu que o pedido para os pilotos evitarem as zebras durante os treinos serve exclusivamente para evitar oscilações nos sensores e não alterar a coleta de dados aerodinâmicos importantes. E com o mercado de piloto agitados pelas especulações sobre o futuro de Fernando Alonso, Newey fez questão de manifestar publicamente a sua confiança no espanhol. Enquanto Alonso avalia o impacto dos novos componentes antes de definir seus próximos passos, Newey elogiou o papel do bicampeão dentro da garagem e reforçou que acredita na continuidade dessa parceria na Aston Martin pelos próximos anos. Para o projetista, a chave para escalar a montanha na Fórmula 1 não é criar metas irreais, mas sim construir uma cultura forte e resolver problema por problema nesse ano. Então vamos ficar de olho aí na Aston Martin nesse final de semana. Mas como que você tem analisado aí a estreia do carro da equipe? Gostou? Acha que realmente esse salto de desempenho vai ser importante, principalmente na corrida de amanhã? Converse com a gente aí nos comentários. Bom, após a investigação sobre Lewis Hamilton, a FIA confirmou que o piloto tomará uma punição de 3 posições no grid de largada do GP da Hungria por ter atrapalhado a volta rápida de Oscar Piastri no Q3. O incidente aconteceu na curva 1, quando o britânico estava em uma volta lenta e acabou atrapalhando a trajetória da McLaren de Piastri no exato momento em que o australiano abriu sua tentativa, fazendo ele perder um tempo precioso. E com a punição de 3 posições, Hamilton despenca da 2ª para a 5ª posição. E quem se beneficia é seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que herda o 2º lugar e fecha a primeira fila ao lado do pole position Lando Norris. Kimi Antonelli sobe para 3º, embora o italiano também esteja sendo investigado por não respeitar bandeiras amarelas, e Piastri é promovido ao 4º lugar, mandando Hamilton para a 3ª fila, onde ele vai largar ao lado de Max Verstappen. Então, punição confirmada para Hamilton, e eu quero saber a sua opinião. Acha que a punição foi justa, pesada? O que você pensa? Bom, o grid do GP da Hungria não para de sofrer reviravoltas. Depois da punição de Lewis Hamilton, que perdeu 3 posições no grid, foi a vez do líder do campeonato, Kimi Antonelli, ser punido pelos comissários da FIA com a perda de 3 lugares no grid de largada. O italiano da Mercedes foi investigado por não reduzir o ritmo de forma suficiente sob bandeira amarela no Q3. Bandeira essa gerada justamente no momento em que Max Verstappen rodou na última curva. A telemetria mostrou que Antonelli diminuiu a velocidade por um breve instante, mas passou pelo local da rodada 3 km por hora mais rápido do que em sua volta anterior. E por considerar então que o piloto tentou tirar o pé do acelerador e teve pouco tempo de reação, os fiscais aplicaram uma punição um pouco mais branda do que o comum. Normalmente seriam 5 posições, mas ele recebeu apenas 3, recebendo também um ponto de punição em sua superlicença, e com isso, o líder do campeonato perde o 4º lugar e despenca no grid do Hungaroring. Dessa forma, esse é o grid provisório para o GP da Hungria de amanhã, com Hamilton em 5º e Antonelli em 7º. Então, muitas mudanças aí pro grid de largada, Hamilton punido, Antonelli punido, e eu quero saber a sua opinião. Quais as suas apostas para a corrida de amanhã? Converse com a gente aí nos comentários.